restive Congress. The Senate voted 50 to 48 in favor of the resolution, which passed the House of Representatives earlier this month. It was the first time both chambers of Congress had passed a resolution directing a president to remove U.S. armed forces from hostilities, as spelled out in the War Powers Resolution of 1973, more commonly known as the War Powers Act. Tuesday's rebuke reflected growing concern even among some of Trump's Republicans about the unpopular conflict that began on February 28th. The Senate vote was nearly along party lines, with 4 Republicans joining all but 1 Democrat in favor. 2 Republican senators did not vote. The leader of the Senate Democrats, Chuck Schumer, was one of the supporters of the measure. Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up. While likely to remain largely symbolic, the votes were a clear setback for Trump, who until recently enjoyed nearly full support from Republican members of Congress. Trump's Republicans hold slim majorities in both the Senate and House. The measure does not get sent to the White House for Trump's signature. However, the White House has insisted the legislation is not constitutional and thus not binding. Veja agora giro de notícias pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou a agenda de campanha na Pensilvânia, um dos estados mais decisivos para as eleições legislativas de novembro. Durante a visita a uma fábrica de caminhões, Trump defendeu a recuperação da indústria americana e prometeu mais empregos para trabalhadores do chamado Cinturão da Ferrugem. Apesar do discurso otimista, o cenário econômico traz desafios. A inflação voltou a pressionar os consumidores e os dados recentes mostraram queda no número de empregos industriais desde o início de seu novo mandato. A visita reforça a estratégia republicana de transformar as eleições de novembro em um teste de aprovação da liderança de Trump. O prefeito de New York, Zohran Mamdani, entrou de vez na campanha das prévias democratas e foi às ruas para pedir votos para candidatos da ala progressista. Ao lado de Brad Lander e Lapa Sauritupak, Mamdani defendeu propostas para reduzir o custo de vida e aproximar o partido das necessidades dos trabalhadores. A mobilização aconteceu em Manhattan e reforça a influência do prefeito na disputa interna dos democratas, colocando progressistas e candidatos do establishment em lados opostos. Uma entrega da Amazon acabou causando revolta em Indiana. Imagens de câmeras de segurança mostram o motorista ignorando a entrada da residência e atravessando o gramado recém-cortado de um casal para deixar uma encomenda. Após entregar o pacote, o motorista ainda fez um retorno sobre a grama, deixando marcas profundas de pneus no jardim. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas à conduta do entregador. A Amazon informou que entrou em contato com os proprietários, ofereceu reparos pelos danos causados e abriu uma investigação para apurar o caso. A seguir, uma operação contra tráfico humano na Flórida resultou no resgate de 3 vítimas e na prisão de 10 pessoas. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Uma operação contra o tráfico humano no estado da Flórida resultou no resgate de 3 vítimas e na prisão de 10 pessoas.
A repórter Lorena Gomes tem as informações. O resultado da operação foi divulgado na terça-feira pelo gabinete do xerife do condado de Flagler. Durante a operação, que teve como alvo o tráfico sexual pela internet, as autoridades resgataram 3 pessoas, prenderam 10, além de apreenderem drogas, armas de fogo e veículos. Segundo os investigadores, as 3 vítimas resgatadas eram mulheres adultas que estariam sendo exploradas por meio de dependência química e controle financeiro. A investigação continua e novas prisões não estão descartadas. E um imigrante indocumentado do México foi preso após, segundo as autoridades, agredir um agente do ICE durante uma abordagem de trânsito em Orlando. De acordo com a investigação, na semana passada, Elias Bautista teria fugido do veículo e entrado em luta corporal com o agente, que sofreu um ferimento grave na cabeça. 2 dias depois, Bautista foi localizado e preso com o apoio do gabinete do xerife do condado de Levy. Ele responde por agressão agravada contra um agente da lei e também teria resistido à prisão no momento da captura. O ICE afirmou que houve um aumento expressivo nos casos de violência, ameaças e ataques contra agentes federais nos últimos meses. E um homem de 66 anos de St. Cloud, acusado de abusar sexualmente de pelo menos 2 meninas, estava no processo de adoção de 6 crianças quando foi preso. Paul Henworth responde a 7 acusações relacionadas a abuso sexual infantil e segue preso sem direito à fiança. O caso repercutiu e levantou questionamentos sobre a fiscalização do sistema de acolhimento e adoção da Flórida. Segundo a imprensa da região, o Departamento de Crianças e Famílias do estado foi questionado sobre como o suspeito conseguiu manter a custódia das crianças. Até o momento, o órgão não se pronunciou sobre o caso. E o procurador-geral da Flórida, James F. Meyer, abriu uma investigação contra a CVS Health e a divisão de benefícios farmacêuticos, a Caremark. O estado quer saber se a empresa estaria usando a posição no mercado para favorecer farmácias próprias e prejudicar concorrentes independentes. Entre as acusações analisadas estão o direcionamento de pacientes para lojas da CVS, diferenças nos reembolsos pagos às farmácias e contratos considerados restritivos. A CVS terá de entregar documentos e registros sobre as operações na Flórida. Até o momento, nenhuma violação da lei foi comprovada e nenhuma ação judicial foi anunciada. A empresa afirmou que vai cooperar com a investigação e negou que as gestoras de benefícios farmacêuticas sejam responsáveis pelo alto custo dos medicamentos. E o Departamento de Polícia de Orlando lançou oficialmente um programa que utiliza drones no atendimento a emergências. A tecnologia lançada oficialmente na terça-feira permite que agentes certificados tenham acesso a imagens do local poucos segundos após uma chamada para o 911, muitas vezes antes da chegada das viaturas. Segundo o Departamento de Polícia de Orlando, o sistema ajuda a identificar ameaças, direcionar recursos e tomar decisões mais rápidas durante ocorrências em andamento. A iniciativa faz parte dos esforços da cidade para ampliar o uso de tecnologia na segurança pública. A eleição presidencial no Peru termina sob forte tensão. Keiko Fujimori abriu vantagem considerada irreversível, mas o rival de esquerda, Roberto Sanches, se recusa a reconhecer o resultado. Uma crise política ameaça se instalar após as eleições presidenciais do Peru. O candidato de esquerda, Roberto Sanches, declarou na terça-feira que, devido a uma suposta fraude, não reconhecerá o resultado do segundo turno. De acordo com dados da Autoridade Eleitoral do Peru, sua rival, a conservadora Keiko Fujimori, tem 50,11% dos votos. Restando apenas 40.213 votos potenciais a serem contabilizados, ela agora se encontra à frente de Sanches por 43.386 votos, o que significa que conquistou uma vantagem insuperável. No entanto, o candidato da esquerda acusa a autoridade eleitoral e a equipe de campanha de sua concorrente de irregularidades nos votos emitidos no exterior. Esta fraude em andamento está hoje com o Júri Nacional de Eleições por conta da nulidade que apresentamos ontem, justamente para deter essa ilegalidade.
Se o Júri Nacional de Eleições não agir conforme a lei, de acordo com a transparência, porque a transparência que solicitamos na recontagem dos votos eles não querem considerar. O que estão escondendo? Sanches disse também que um governo Fujimori não seria reconhecido e convocou seus apoiadores a protestarem. O Júri Nacional de Eleições, o Escritório Nacional de Processos Eleitorais e a equipe de Fujimori não responderam imediatamente a pedidos de comentários. Sanches liderava a disputa durante grande parte da apuração, enquanto os votos das áreas rurais eram contabilizados. Mas Fujimori foi reduzindo a diferença conforme as cédulas depositadas no exterior começaram a ser processadas. A candidata conservadora, que é filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori, concorre à presidência do país pela 4ª vez. Longas filas por combustível continuam na Bolívia, mesmo após o estado de emergência decretado pelo governo. Longas filas de veículos puderam ser vistas na segunda-feira em postos de combustível em La Paz e El Alto, no 3º dia de estado de emergência, após semanas de interrupções no abastecimento. Embora muitos moradores ainda tenham que esperar por horas nas filas ou passar a noite dentro de seus veículos, alguns postos retomaram lentamente a distribuição. Eu passei esse período do estado de exceção dentro do carro. Então, para mim, isso é um sinal de esperança. Ou seja, não vou mais precisar ficar na fila ou dormir no carro. Como mulher, era perigoso ficar dentro do veículo à noite. Até coisas simples, como usar o banheiro ou atender necessidades básicas, viraram um problema. Então, isso nos dá esperança. Sim, está um pouco mais tranquilo, porque realmente é muito difícil a situação. E também o abastecimento, porque não há produtos básicos, principalmente carne. Está difícil de encontrar porque o preço subiu. Agora, espero que melhore, que a carne volte a cair. O ex-presidente boliviano Evo Morales tem aumentado a pressão política. Falando da região de Chapare, onde realizou uma assembleia popular em Chinarrota, ele pediu a seus apoiadores que considerem tomar usinas locais caso os cortes de energia persistam. Em resposta, o porta-voz presidencial, José Luiz Galvez, concedeu uma coletiva em La Paz e condenou ameaças de interrupção de serviços públicos como atos criminosos que o Estado não permitirá. Morales foi acusado de incitar ações ilegais. Segundo o governo, a situação deve voltar gradualmente à normalidade. Embora a maioria dos bloqueios tenha sido desmontada, 6 ainda permanecem ativos em Chapare, dificultando a distribuição nos principais centros urbanos. Enquanto o sul da Europa enfrenta temperaturas extremas, cada vez mais turistas estão trocando destinos tradicionais pelos países nórdicos. Estávamos pensando em viajar para a Croácia, mas viemos para a Suécia porque aqui é mais fresco. Estocolmo registrava 22 graus nesta semana, enquanto Zagreb, a capital da Croácia, marcava 30 graus. Em meio às perigosas ondas de calor que têm atingido grande parte da Europa, a Suécia e outros países nórdicos têm relatado um aumento nas chamadas coolcations ou férias frescas. Acampar, ficar ao ar livre, poder realmente sair e sentar num banco sem sentir que você está suando completamente, encharcado no seu próprio suor. Na Itália, agora temos entre 28 e 30 graus. Meu filho está na piscina. Estou aqui com essas roupas. É diferente. A temperatura é boa. A qualidade de vida é boa. Osimar Terrorigmo é diretora de turismo da agência estatal Innovation Norway. Vemos em nossas pesquisas que cada vez mais pessoas dizem que querem fugir das ondas de calor e do clima extremo. De acordo com uma dessas pesquisas, 1 em cada 5 turistas estrangeiros que visitaram a Noruega no verão passado disseram ter escolhido o destino para evitar uma onda de calor em outro lugar. Entre os turistas provenientes do sul da Europa, essa proporção sobe para 40%.
No final de abril, a companhia aérea nórdica SAS informou que o volume de passageiros com destino a países escandinavos cresceu mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A atual onda de calor que atinge a Europa deve chegar a partes dos países nórdicos no fim de semana. Ainda assim, as temperaturas registradas lá serão mais baixas do que as do sul da Europa. No próximo bloco, no Brasil News na Copa, enquanto a seleção brasileira enfrenta neste momento a Escócia em Miami pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o clima de confiança em torno da equipe segue em alta. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Enquanto a seleção brasileira enfrenta neste momento a Escócia lá em Miami pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o clima de confiança em torno da equipe segue em alta. Na noite da última terça-feira, a delegação brasileira chegou ao hotel em Miami e foi recebida por uma multidão de torcedores, com bandeiras, cantos, pedidos de fotos e autógrafos. Os fãs transformaram a chegada da seleção em uma verdadeira arquibancada verde e amarela. A cena tem se repetido por onde o Brasil passa durante o Mundial. O carinho da torcida demonstra a esperança de ver a equipe conquistar o tão sonhado hexacampeonato. Dentro de campo, a missão agora é confirmar a boa campanha na fase de grupos. Fora dele, a paixão dos brasileiros segue dando um show à parte e mostrando que na busca pelo 6º título mundial, a seleção nunca joga sozinha.
E antes do confronto decisivo contra a Escócia, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli falaram com a imprensa e demonstraram confiança na seleção brasileira. Os dois destacaram a preparação da equipe e a importância da partida na busca pela classificação na Copa do Mundo de 2026. Aquele menino da ilha lá, Lucas, pudesse olhar para ele agora aqui jogando na seleção brasileira, o que ele diria para ele? Ele diria que... Calma aí, o pequeno, eu falando pro pequeno. Lá pro pequeno. Bom, eu diria que ele conseguiu realizar o sonho dele, de vestir a camisa da seleção, que valeu a pena todo esforço, todo sacrifício, todo trabalho e que é isso, viver esse sonho é maravilhoso. O que a gente pode esperar do jogo contra a Escócia? Bom, acho que o jogo contra a Escócia a gente vai procurar fazer o nosso jogo, colocar a bola no chão, tentar fazer a construção das jogadas, criar jogadas, fazer o nosso jogo, óbvio, respeitando o adversário, mas sempre buscando o resultado e a gente espera vencer essa partida. Então a primeira é exatamente isso. Qual a emoção de jogar com a camisa da seleção brasileira? A emoção de jogar com a camisa da seleção brasileira é incrível, é um sonho de criança, não só meu, mas de toda a minha família, meus amigos. Então eu fico muito honrado de poder jogar pela seleção do Brasil. Expectativa do jogo, o que o Brasil pode esperar da Escócia e o que a Escócia pode esperar do Brasil? Eles podem esperar com certeza uma equipe muito organizada e com muita vontade de vencer. E o que a gente espera deles? Eles têm um time de muita qualidade também, que se doam bastante. Tem muitos jogadores ali da Premier League que a gente sabe que é a liga mais intensa do mundo, então que eles têm muita intensidade e jogadores de qualidade também. Então vai ser um jogo de muitos duelos, com certeza, mas que a gente consiga sair vencedor dessa partida. Obrigada, boa sorte para nós. Agora vamos falar de seleção, mas de Portugal. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal por 5-0 sobre o Uzbequistão e entrou para a história da Copa do Mundo. Os portugueses festejaram sua primeira vitória na Copa do Mundo no segundo jogo da equipe. Mas outro fator da partida também fez o coração de muitos fãs bater mais forte. Cristiano Ronaldo fez história na noite de terça-feira ao marcar na vitória por 5-0 sobre o Uzbequistão em Houston, no Texas. Aos 41 anos, ele se tornou o único jogador a marcar em 6 edições diferentes do torneio. O feito de CR7 muda o clima em torno da equipe, já que o astro vinha sendo alvo de críticas. No primeiro jogo da fase de grupos, contra a República Democrática do Congo, o atacante teve atuação discreta. A partida terminou empatada em 1-1. Melhoramos. A vida é assim. Há contratempos que temos durante as partidas, durante a vida. E o objetivo principal é sempre melhorar. Foi o que fizemos. Posso te dizer que foi uma semana muito dura, uma semana difícil, uma semana em que a opinião pública foi muito dura conosco. Todos os jogadores, especialmente para mim, para o treinador. Mas é sempre assim. Não tem problema porque, como vocês sabem, já são 23 anos de profissão. E sempre quando as coisas vão bem, é Cristiano bem. Quando vão mal, é um aposentado, já está velho. Sempre será assim. Sempre será assim. Antes da partida, havia discussões sobre a possibilidade de o técnico Roberto Martínez escalar outro centroavante mais participativo. Com a atuação recente de Ronaldo, que marcou 2 gols, esse debate deve perder força. O próximo desafio da equipe lusitana será no domingo, em Miami, contra a Colômbia. Roberto Martinez comanda Portugal na Copa do Mundo de 2026 e tem a missão de levar a talentosa geração portuguesa ao topo do futebol mundial. Em entrevista, o treinador falou sobre a preparação da equipe, a força do elenco e os desafios para transformar o sonho de um título em realidade. And what challenge will Portugal be facing against this team, Uzbekistan? Again, a team that is the first time they arrived to the World Cup, so emotionally it's an incredible opportunity for this group of players to show to football world what they can do. So it's something that we have to match on the aspects of the technical and tactical aspects. We got the experience of a World Cup winner, Fabio Cannavaro, that has got a very clear understanding of what he wants to do with the team. The players execute that really well. A team that they are very competitive.
that they play a system that they know that they use very well successfully to qualify to the tournament, and players that they're going to be feeling free with no expectations. I think for us we need to make sure that we raise everything we did in the first game and we bring the level of performance that we are capable of. One last question. From now onwards, what has to be done in order to progress and show the real value of our team? It's carry on. Obviously, it goes back to learning the experiences against Congo in the first game, and from that point, bringing the competitive edge that we got in this dressing room. It's been a real strength of ours. Winning the Nations League was done by the way that we started the games, but the way we finished the games, we always finish stronger with the opportunity of the 5 players that they come from the bench. To have game changers rather than substitutes is a big strength, and I think we need to carry on. It's part of the nature of this group of players, and we take responsibility. We are autocritical, but we don't lose the belief and the confidence of what we got in this dressing room. O ex-atacante da seleção portuguesa, Helder Postiga, foi reforço de peso da torcida de Portugal no Portugal House, no Time Out Market, no Brooklyn, em New York. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, o ídolo português revelou qual seleção gostaria de enfrentar na grande final ao lado de Portugal. Uma declaração que promete dar o que falar. Confira. Helder, você hoje torceu aqui, ficou junto com os adébitos. Como é estar fora de campo, mas junto do calor e do amor da torcida portuguesa, dos adeptos? Como foi assistir esse jogo aqui no Time Out hoje? Foi fantástico. É a primeira vez que vivi uma experiência como esta e, de facto, estar perto dos adeptos, sobretudo desta comunidade imigrante de portugueses. Tem imensos portugueses que se quiseram juntar a nós aqui na Casa de Portugal. Foi, de facto, uma emoção muito grande, um calor fantástico, calor humano fantástico e, de facto, o jogo visto assim tem outra emoção. E os gols foi satisfatório, 5 gols, teve gol de sobra aí hoje. Sim, depois de um primeiro jogo menos conseguido, ou um resultado que nós não esperávamos, hoje acho que Portugal conseguiu outra vez voltar à ribalta, Cristiano voltou a marcar, os jogadores voltaram a subir o rendimento. Eu acho que isso é o mais importante e aquilo que nos vai dar a vitamina para o próximo embate contra a Colômbia. Se tivesse de escolher, assim, pudesse, o Helder escolhe quem vai para a final com Portugal. Qual seria o time que o Helder escolheria? Olha, não é ser puxa-saco, mas é normal que, tendo a ligação que nós temos ao Brasil, um Portugal-Brasil seria sempre uma final grandiosa. Seria uma final em língua portuguesa, hein? Claramente. Acho que seria um orgulho enorme para países irmãos como nós somos, Portugal e Brasil, conseguir ter as equipas na final. Seria fantástico. Pode ficar sabendo, se o Brasil não chegar na final e Portugal chegar, vocês vão ter 210 milhões de adeptos junto com vocês. Isso seria fenomenal. Sabemos que o brasileiro tem um grande carinho por Portugal, tal como Portugal tem pelos brasileiros. E, de facto, saber que por trás de um grande país tem grandes apaixonados pelo futebol seria fantástico. Nós falamos aqui, SPT Television, somos a SIC Internacional e estamos cobrindo Estados Unidos e Canadá. Essa sua mensagem vai chegar principalmente para os imigrantes que vivem aqui. O que é que você diria para eles continuar a torcida? Como seria uma palavra aí de incentivo do Helder? Eu sei que não preciso de apelar ao coração, porque o próprio imigrante português, eu sei do carinho, já tive a oportunidade de jogar muitas vezes fora de Portugal, sobretudo em Toronto, aqui em Nova Iorque, em Boston. A grande comunidade portuguesa fica muito feliz com as vitórias de Portugal e vivem como ninguém, porque é sentir que estão perto do seu país de origem e quando Portugal ganha é de facto uma grande alegria e sobretudo um grande orgulho. Eu acho que essa é a melhor mensagem que nós podemos dar a este povo que nos segue, sobretudo a estes imigrantes que sofreram para sair do país de origem, vir trabalhar, muitas vezes deles, sentirem um orgulho em ser portugueses. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, querido. Você é muito simpático. E Galvão Bueno recebeu uma homenagem histórica em Miami. O narrador entrou para o livro dos recordes como o profissional que mais transmitiu jogos de Copa do Mundo ao vivo na televisão.
Galvão Bueno foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o narrador que mais transmitiu partidas de Copa do Mundo ao vivo na história da televisão. A homenagem aconteceu em Miami durante um evento realizado na Casa Ronaldo, espaço idealizado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno e que se tornou ponto de encontro de personalidades do esporte, empresários e representantes da comunidade brasileira em Miami. Segundo o levantamento que garantiu a certificação, Galvão narrou 148 jogos de Copa do Mundo entre 1974 e 2026, participando de 14 mundiais consecutivos. Ao longo da carreira, ele transmitiu 55 partidas da seleção brasileira em Copas do Mundo, incluindo as conquistas dos títulos de 1994 e 2002. A celebração reuniu atletas, convidados e profissionais da imprensa. Emocionado, Galvão agradeceu o reconhecimento e disse que a premiação representa mais de 5 décadas de dedicação ao esporte e as emoções vividas ao lado de milhões de brasileiros. Parabéns a Galvão Bueno pelo profissionalismo, inclusive para quem não viu, Galvão falou com a gente com exclusividade e falou sobre o sentimento dele em relação à seleção brasileira. Foi uma honra para a nossa equipe do Brasil News entrevistar esse que agora está no livro dos recordes. Parabéns, Galvão Bueno. E agora confira um giro de notícias da Copa do Mundo. Milhares de torcedores da Escócia transformaram Miami Beach em um mar azul e branco na véspera do confronto contra o Brasil pela Copa do Mundo. Com gaitas de fole, bandeiras e muita animação, a tradicional Tartan Arm tomou conta da Ocean Drive e chamou a atenção de turistas e moradores. Mesmo sob o calor da Flórida, os escoceses desfilaram com seus trajes típicos e cantaram em coro pelas ruas de South Beach. Muitos acreditam que a seleção pode surpreender a favorita seleção brasileira e sonhar até com um resultado histórico. O clima é de festa, confiança e muita paixão pelo futebol antes do grande duelo da Copa do Mundo de 2026. Quem foi aos estádios da Copa do Mundo 2026 precisou ficar atento às regras de segurança. Muitos torcedores foram pegos de surpresa pela exigência de bolsas transparentes para entrar nos locais dos jogos. Em vários estádios, pessoas tiveram que voltar aos carros, descartar bolsas ou procurar alternativas de última hora para conseguir acessar o evento. A organização reforça que a medida busca aumentar a segurança e agilizar a entrada do público. O alerta é claro: antes de sair de casa para assistir uma partida da Copa, confira as regras do estádio e evite transtornos. E a Argentina está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Mesmo após perder um pênalti no primeiro tempo, Lionel Messi mostrou mais uma vez que é considerado um dos maiores jogadores da história. O craque marcou 2 gols da vitória por 2-0 sobre a Áustria e quebrou o recorde de gols em Copas do Mundo. A atuação histórica levou torcedores argentinos à loucura em Buenos Aires e também mobilizou milhares de fãs em Bangladesh, onde a seleção argentina tem uma enorme legião de admiradores. Com a segunda vitória consecutiva, a atual campeã mundial chegou a 6 pontos e garantiu vaga no mata-mata, mantendo vivo o sonho de mais um título para Messi em sua provável última Copa do Mundo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.